a alegria de estarmos aqui representando milhões. Cada um de nós aqui representa esses milhões de brasileiros, homens e mulheres de boa vontade. Que alegria ver que o povo brasileiro acordou. Nós sofríamos de um mal, nós tínhamos uma doença no nosso país. Graças a Deus essa doença foi curada. O nome dessa doença era maioria silenciosa. Uma pequena minoria, aqueles que tomaram posse dos grandes meios de comunicação, aqueles que tomaram posse das cátedras universitárias, aqueles que tomaram posse das instituições que deveriam nos representar, e miseravelmente passaram a nos manipular. O povo brasileiro acordou! Nós temos um país deitado em berço esplêndido, mas nós temos um povo que não foge à luta! O povo brasileiro foi curado. Meus irmãos, eu quero lembrar uma coisa. O ano passado foi o ano dela, foi o ano mariano, 300 anos de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E eu recordava, no ano mariano, o ano passado. Quem segue o site padrepauloricardo.org me ouviu dizer isso o ano passado. Se preparem, depois de um ano mariano acontecem grandes coisas. É o que Deus mostrou na história. Não é uma profecia minha, é uma constatação, é uma constante histórica. Em 1988, São João Paulo II convocou um ano santo mariano para celebrar os 2000 anos do nascimento de Nossa Senhora. No ano seguinte, isso foi em 88, no ano seguinte, em 1989, nós assistimos à queda do Muro de Berlim, um acontecimento mundial. É a resposta do céu, é a resposta de Deus para o ano mariano. Nós vimos também isso acontecer nas Filipinas. As Filipinas celebraram o ano mariano e no ano seguinte caiu o ditador Marco. No Brasil e no mundo nós celebramos um ano mariano. 100 anos de Nossa Senhora de Fátima, 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. O mundo inteiro rezou, o mundo inteiro se consagrou, o mundo inteiro renovou. Milhões e milhões de terços, milhões e milhões de santos rosários. Nós tomamos o céu de assalto com nossas orações e a resposta do céu é certeira. Nossa Senhora não se cala. 2017 foi sucedido por 2018 e nós estamos vendo toda esta movimentação histórica. Meus queridos, nós estamos vivendo um ano histórico e é importante que nós marquemos o último mês desse ano histórico com esta marcha pela vida aqui na Avenida Paulista. Nós estamos aqui, mas não estamos sozinhos. Nós estamos representando milhões. Sinta seu coração crescer. Nós estamos aqui representando milhões de pessoas. Vivemos o ano mariano
vimos a resposta do céu nesse 2018. Quem de nós acreditaria que nós iríamos viver tudo aquilo? Eu não vou nem começar a lista, não vou nem começar a descrever tudo o que nós vivemos nesse ano de 2018. Nós fomos curados, isso foi um milagre maior do que a ressurreição de um morto. Nós vimos o milagre do silêncio da maioria brasileira, a maioria dos brasileiros que defendem os valores cristãos, os valores tradicionais, os valores conservadores. Nós vimos milhões de brasileiros acordarem, virarem a mesa e dizemos: este país é nosso, agora nós vamos falar e nós vamos entregar esse nosso país para aquele que é o dono do nosso país, nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo Redentor, que reina com seus braços abertos na Baía da Guanabara. Diz a todos os brasileiros, todos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados com os vossos fardos pesados, e eu vos aliviarei. E como é que nós vamos até Jesus? Como nós iremos? Através dela, isso mesmo, a Virgem Maria, através de Nossa Senhora, que é a rainha do nosso Brasil. Nós ouvimos há pouco Dom Bertrand falar, não é? Aqui alguém fazia uma brincadeira. Dom Bertrand fez o discurso religioso, agora vai lá, padre, e faz um discurso monarquista. Não é um discurso monarquista, mas é uma verdade religiosa. Dom Bertrand recordou que a herdeira do trono de Dom Pedro II, Dona Isabel, a Redentora, aquela que redimiu os escravos, Dona Isabel, a princesa Isabel, era uma mulher muito santa. E ela era devotíssima de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e pegou as joias da sua família e mandou confeccionar uma coroa para a pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Fazendo esse gesto, ela estava fazendo um gesto profético. Ela era a herdeira do trono, ela deveria receber a coroa de imperatriz do Brasil. Colocou aquela coroa na cabeça de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, fazendo dela a imperatriz do Brasil. Quando nós reconhecemos que Nossa Senhora da Conceição é a rainha do Brasil, nós estamos dizendo verdadeiramente, que o nosso Brasil, que nasceu com a vocação de terra da Santa Cruz, nós precisamos agora, nós, povo soberano do Brasil, se nós nos submetemos a Deus pelas mãos de Nossa Senhora, o Brasil inteiro será submisso a Deus. O Brasil inteiro será obediente a Deus. Nós estamos começando hoje o tempo do Advento. O tempo do Advento é o tempo de nós acompanharmos Nossa Senhora grávida de Jesus, Nossa Senhora da expectação, Nossa Senhora que espera Jesus acompanhar essa gravidez durante esse tempo para ver nascer o menino Redentor no Natal. Esse tempo, esse momento que nós estamos vivendo é um momento histórico. É um momento histórico de um Brasil que vira a página. Vira a página e estamos aqui para dizer: o povo, a maioria não está mais silenciosa. Nós viemos aqui para dizer, e nós que estamos aqui representando milhões e milhões de brasileiros,
estamos aqui para dizer que estamos bem acordados. Somos um povo que não foge à luta. Existem 11 pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão usurpando em muitas decisões um poder que não lhes compete. Eles não foram eleitos por nós, eles não foram escolhidos por nós, eles não nos representam. Eles foram colocados lá para interpretar a Constituição e reescrevem ao seu bel prazer a Constituição brasileira. Reescrevem sem nenhuma vergonha, sem pejo. Pois bem, nós sabemos que o poder que vem de Deus foi entregue a cada um de nós para que nós constituamos um legítimo governo sobre a nossa nação. Então, nós precisamos responder diante de Deus por esse poder que nos foi dado. Nós somos responsáveis. Nós não temos o direito de deixar que 11 pessoas arbitrariamente decidam o futuro de nossa nação. Nós temos o dever de nos submeter à verdade. Qual é o discurso que está sendo usado por eles para nos calar, para nos amordaçar? Eu gostaria aqui que vocês entendessem quais são os dois recursos que estão sendo usados. Número 1, fazer com que a nossa religiosidade, católicos, incluamos aqui também todos os cristãos, incluamos todas as pessoas de boa vontade que têm religião e que são a favor da vida. Eles querem que as nossas convicções sejam colocadas para dentro de casa. Você tem direito de ser religioso, escondido, secreto, porque só tem direito de se manifestar em público o ateísmo, o materialismo, a falta de respeito aos direitos humanos. Esses têm direito de clamar, de dizer e de falar. Nós temos que ser amordaçados, porque ter religião no país, eles querem transformar que ter religião, quem é religioso é menor de idade, é menos cidadão. Então o primeiro discurso que está sendo colocado para nós é o seguinte: você tem suas convicções religiosas, mas você não tem direito de impor suas convicções religiosas a ninguém. Isso é uma mentira deslavada, porque o ateísmo é uma convicção religiosa e eles estão impondo a nós o ateísmo, a nós o materialismo, a nós a falta de temor de Deus. O ateísmo é uma convicção religiosa, o materialismo é uma convicção religiosa, e os nossos filhos e as nossas filhas estão sendo doutrinados miseravelmente em nossas escolas por imposição de um governo injusto e ditador que está ditando o ateísmo para os nossos filhos e para o futuro do nosso país. Nós não podemos voltar para casa e dizer religião é uma coisa que não se vive em público. Nós estamos aqui, sim. Estamos aqui sim, eu estou aqui de batina, as irmãs estão aqui de hábito, os padres são felizes aqui de batina. Não tenham medo de se manifestar religiosamente. Nós sabemos que a democracia inclui todas as pessoas, não estamos incluindo ninguém, mas não vamos aceitar que a maioria desse país, que é não somente religiosa, cristã, não somente cristã, católica, seja agora recolhido para dentro de casa, como nós fôssemos menores de idade, para obedecer a uma minoria ateia, falante, barulhenta, ditadora, desrespeitosa. Então a primeira coisa que eu devo dizer é exatamente isso. Nós estamos aqui como cidadãos brasileiros, sim,
e cidadãos brasileiros, cada um com sua convicção religiosa. Se existem aqui evangélicos, espíritas ou qualquer outra religião que defende conosco a causa da vida, seja muito bem-vindo. Você é brasileiro como nós, você é muito bem-vindo. Manifeste sua fé, manifeste sua convicção. Nós estamos num país que tem liberdade, graças a Deus. Nós não vamos aceitar que uma minoria ateia, sem temor de Deus, materialista, instale uma ditadura e novamente volte a silenciar a maioria do nosso país. Esse é o primeiro argumento que eles estão usando. Nós não vamos aceitar, nós não vamos querer que isso aconteça. Segundo argumento que eles estão usando, e nós precisamos estar muito atentos para entendermos o que é que está acontecendo. Segunda coisa, eles estão dizendo que a defesa da vida, que é contra a descriminalização do aborto. O aborto precisa continuar sendo um crime no nosso país, porque é um crime tirar a vida do inocente. Eles estão dizendo que isso é uma convicção religiosa que não tem fundamento racional. Você acredita nisso? Você acredita? Você é contra o aborto? É porque você lê a Bíblia. Mas quem não lê a Bíblia não é obrigado a acreditar nessa sua superstição religiosa. Essa é a argumentação deles. Não, meu irmão. Não, meu querido. Para. Nós somos racionais. E a ciência e a verdade estão do nosso lado. A verdade é que a vida de um ser humano, a própria ciência, quanto mais ela se desenvolve, mais ela mostra com argumentos racionais que a mãe não tem poder sobre uma vida que não é dela. Vamos entender isso. Todo mundo sabe o que é um ovo de galinha que foi fecundado. Quando a galinha põe um ovo que foi fecundado, se você abrir aquele ovo, você faz um omelete igual ao outro, sim ou não? Sim. Muito bem. Mas acontece que quando você faz quando a galinha põe o ovo, ali já tem a vida inteira do futuro pintinho. A galinha, quando põe o ovo, ela não acrescenta mais nada. Ela só choca. Inclusive, muitas vezes é até substituída por uma chocadeira. O ovo humano fecundado, biologicamente falando, é claro que ali tem uma alma sobrenatural. É muito mais do que um ovo de uma galinha. Mas o ovo humano fecundado, cientificamente falando, já tem tudo, absolutamente tudo o que é necessário para o desenvolvimento daquela vida. A única diferença é que o ovo da galinha é muito grande e ali já tem tudo, já tem todo o alimento de toda a gestação. O ovo humano só tem alimento para 7 dias. Em 7 dias, a partir da fecundação daquele ovo humano, aquela criancinha tem um prazo de 7 dias para entrar em contato com a corrente sanguínea da mãe, num processo chamado de nidação. Portanto, o que acontece é que nós temos uma realidade viva. A mãe só irá dar para aquela criança um ambiente, alimento e oxigênio para que a criança se desenvolva. Isso a ciência já comprovou. Quanto mais a ciência avança, mais claro fica. Porque agora a ciência pode investigar microscopicamente tudo o que acontece e acompanhar passo por passo, coisa
coisa que nós não podíamos antigamente, nós podemos agora acompanhar passo por passo cada momento de desenvolvimento daquela criança, que desde o ovo, no tubo uterino, é vida humana plenamente. A mãe não acrescenta mais nada a não ser alimentação e oxigênio. Um ambiente propício. A ciência está do lado da vida. A verdade mostra a vida. Isso não é uma questão de argumentos religiosos. Agora, se nós vamos dar ao cidadão brasileiro o poder para tirar a vida de um inocente, isso começa no útero da mãe. Quem é que vai deter a escalada da violência? Quem é que vai deter a escalada da morte, da cultura da morte no nosso país? Houve na história da humanidade regimes ateus, regimes materialistas, que achavam que tinham o poder de decidir quem vai viver e quem vai morrer. Assim foi o regime de Hitler, assim foi o regime de Stalin, assim foi o regime de Mao Tse Tung. Eram governantes que achavam que tinham o poder de decidir: você vive, você morre. Você vive, você morre. Se nós, seres humanos, vamos agora nos arrogar o direito de decidir a vida do inocente, nós estamos transgredindo e cometendo um gravíssimo pecado aos olhos de Deus, mas também uma afronta à racionalidade humana, onde qualquer civilização, qualquer Estado, qualquer país onde rege e governa-se com o direito, isso daí é detido. Gente, nós temos no Brasil um Estado de direito. O Estado de direito é o Estado onde nós somos governados por leis. Nós não somos governados pelo ditador de turno. Nós não somos governados pelo alvitre, pelo arbítrio, pelo capricho. Nós não somos governados por ideólogos. Nós somos governados por leis, e essas leis precisam passar pelo referendo popular através do legislativo. Esse é o Estado de Direito no nosso país. Nós temos o direito de um debate racional sobre essa realidade do aborto. Não me venham com ideologias, porque 11 magistrados não irão governar a nossa nação, não nos representam. Eles estão lá para interpretar leis que foram feitas pelos representantes do povo. Eles não estão lá para impor os seus caprichos. Então, esses são os dois argumentos que eles estão usando, e nós precisamos estar bem conscientes disso. O primeiro argumento: você é religioso contra o aborto, você tem o direito de ser em casa, na sacristia, na catacumba, bem escondido. Não imponha sua religião ao outro. Isto é uma falácia, porque os ateus estão impondo a sua religião aos nossos filhos nas escolas, estão impondo nos meios de comunicação o seu ateísmo, a sua arbitrariedade e a sua ideologia. Isto é errado. E o segundo argumento que eles estão usando é o argumento de que não há argumentos racionais para defender a vida. Isso é totalmente falso. Isso é totalmente falso. Nós temos sim argumentos racionais. Nós temos sim a ciência do nosso lado. Nós temos sim a verdade do nosso lado. E nós precisamos, como cidadãos, racionalmente sentar-nos à mesa e debater. O Papa Bento XVI, em Ratisbona, ele fez um discurso exatamente dizendo que as várias religiões, os vários povos, as várias pessoas precisam se sentar na racionalidade, na mesa do debate, para então falarmos a respeito da verdade. Nós cristãos não temos medo da verdade,
e do debate racional, porque a verdade se fez carne e habitou entre nós. Ela vai nascer no Natal. Então eu quero deixar aqui para você que veio, eu quero que você volte para casa fortalecido por entender o seguinte: nós somos representantes da maioria que era silenciosa, mas agora já está manifestando a sua vontade. Nós estamos aqui representando, e é importante que essa marcha fosse realizada nesse mês de dezembro, último mês de 2018. É histórico que seja em 2018. Em 2019 faremos uma marcha ainda maior, vamos encher essa Paulista. Em 2019 faremos marchas ainda mais organizadas, mas era necessário esse ano que já teve tantas manifestações, né? Um ano que foi tão agitado, com tantas novidades, tantas coisas, mas era necessário marcar este ano e não encerrar 2018 sem fazermos esta marcha. Essa marcha aqui é uma profecia. Essa marcha aqui é uma profecia de futuro. 2018 é o ano em que o povo brasileiro acordou. O povo brasileiro foi curado, deixou de ser uma maioria silenciosa. E agora nós queremos mostrar que nós somos um povo unido com valores extraordinários, cristãos, um país com uma vocação enorme, terra de Santa Cruz, uma terra onde cada um de nós, submetidos a Deus, seremos aqueles que traçam o destino de nossa nação. Que Deus abençoe você nesse momento fantástico.